Graças a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, estamos ao vivo neste momento, que Deus possa abençoar a sua vida, você de qualquer parte do Brasil ou do mundo, que nos acompanha através deste canal. Tem uma palavra da parte de Deus, e o que a Bíblia fala sobre o que está acontecendo nesses últimos momentos, esses últimos dias, esses últimos meses, acerca de epidemias. Para você ter uma ideia, na cidade onde nós moramos, nós tivemos um problema seríssimo com a febre amarela. Muitas pessoas ficaram com medo, problema que também leva à morte, né? E teve um caso até em Balneário Camboriú, que o homem, por medo de injeção, ele acabou não tomando a vacina e morrendo. Aí ficou naquela. Porque Deus cura, porque Deus, ele protege. Porém, é o que eu quero falar agora, sobre a prevenção, principalmente de pastores, pessoas que têm igreja aberta. Eu, por exemplo, cancelei os cultos de quarta-feira e de domingo, tá? E eu quero falar acerca dessa questão que está se tornando está trazendo um pânico, uma dimensão internacional. É muito sério isso, a Bíblia fala sobre isso, eu vou explicar pela palavra de Deus nessa tarde. Estamos ao vivo. Deus abençoe a Luciana, Josiane, a Selma, a Juliana Oliveira, a Janua Alves, Valmirene Carvalho, né, a Eliana Ribeiro. Deus abençoe vocês, boa tarde. Então isso é algo muito sério, a Bíblia fala sobre isso. Eu cancelei os cultos de quarta, os cultos de domingo aqui da nossa igreja, tá? Minha filha não está indo para a escola, tá bom? Cancelei muitas coisas. Tinha um evento agora em abril que nós íamos fazer uma casa de recuperação, também já foi cancelado, já cancelei, né? Nani Santos, lá de Blumenau, minha cidade natal, Blumenau, que Deus abençoe sua vida. Então, o que nós vamos falar agora nessa transmissão é algo muito sério, tá? É algo muito sério e não é brincadeira. Muita gente acha que isso é jogada política, mesmo que seja. Muita gente pensa, imagina na sua cabeça, que quando a Bíblia fala de guerras, a Bíblia está falando de guerras com canhão, com aeronaves, alguns acham até que uma explosão nuclear, mas existe uma guerra através de epidemia, através de vírus, que esta guerra é a que está em Mateus 24, versículo 7, daqui a pouco a gente vai ler. E esta guerra é uma guerra, ou melhor dizendo, é uma munição, o vírus é uma munição, que ele acaba fazendo as pessoas não sair de casa para nem ir para o mercado mais. As pessoas vão ficar em casa, dentro de casa, não vão para a igreja cultuar o seu Deus, não vão trabalhar para receber o pagamento e trazer o alimento para dentro de casa. Então isso é algo muito sério e é bíblico, não é uma brincadeira, é algo sério. Jesus está voltando, muita gente está dormindo desapercebida acerca disso. Coronavírus, daqui a pouco, ele pode tanto se propagar, eu não sei, como ele pode ser controlado, eliminado, mas daqui a pouco vem outra. Por quê? Porque é bíblico. A palavra de Deus está se cumprindo. O termômetro, os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. E tem muita gente que está brincando. Tem muita gente que está ainda dizendo: o Senhor tarde voltará. Vou comer, vou beber, vou folgar. Louco, pedirão hoje a tua alma. O que tu tens para entregar? Então é muito sério isso. O que eu tenho para falar para você aqui é algo muito sério. Eu vou falar sobre os pastores, vou falar sobre as igrejas, tá bom? Vou falar sobre pessoas que têm sido negligentes acerca disso. Tá? Tem gente que é negligente. Ou seja, nem Jesus quis mostrar poder, nem o próprio Jesus quis mostrar poder. Se você observar, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, e o diabo chega para Jesus e diz assim: por que o Senhor não transforma essas pedras em pães? Jesus estava 40 dias sem comer nada, 40 dias sem se alimentar. Deixa seu like, seja ricamente abençoado você que está comigo, tá? Deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, que eu quero tratar de um assunto sério nessa tarde,
vou trazer base bíblica para você, tá bom? Não vou ficar te enrolando aqui, eu vou trazer algo sério da parte de Deus. Só deixa eu divulgar em mais um local aqui. Nós temos o pessoal que nos acompanha também através do Facebook, através das redes sociais. E eu vou falar sobre a seriedade, e realmente é algo que precisa haver uma preocupação, principalmente dos líderes das igrejas do Brasil, como fora do Brasil, qualquer parte, né? É algo sério. Você vê que não é uma guerra, não é uma guerra que vai impedir, ou seja, não é uma guerra com arma de fogo, não é uma guerra com bomba nuclear, não é uma guerra de bombardeio de avião, nem nenhum tipo de arma, mas uma das mais perigosas, eu posso dizer para vocês, uma das mais letais, que é o vírus. O vírus, se você for observar, é uma das munições mais letais. Atravessa parede, atravessa, ou seja, fronteiras, de uma forma muito silenciosa. É a guerra silenciosa. Tá? Então, a coisa é muito séria. Nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. As pessoas, elas... Tu vê, aqui na minha cidade, por exemplo, uma cidade pequena, tem 40 mil habitantes, as pessoas iam para os mercados e para as farmácias, acabaram com o estoque de álcool gel, ou seja, a pessoa, elas pegaram assim em grande massa, entendeu? Potes de álcool gel e levaram para casa. Pessoas que não se conscientizam, que tem outras pessoas também que precisam. Então, o amor de muitos está esfriando. A gente vê uma brigaceira na mídia, através de religiões, igreja com igreja, pastor com pastor. A gente vê uma grande confusão, uma grande Babilônia. E isso vai pesando e o cálice da ira de Deus vai descer, não tem? Não tem, meu irmão. E eu não tenho medo, como eu costumo dizer, eu não tenho medo de morrer. Eu falo isso para minha filha tem... A Tabita, ela tem 8 anos de idade, e eu falo para ela que eu não tenho medo de morrer, e que nós não devemos ter medo de morrer. Nós devemos ter medo de perder a nossa salvação. É isso que eu falo, tá? Perder a nossa salvação. E para perder a salvação é fácil. É fácil. É só parar de vigiar, é só parar de manter. Tem muita gente que voltou a orar agora. Tem muita gente que está voltando para Jesus agora de novo. Tem muita gente que voltou, quer ir para a igreja agora que não pode mais receber, né? As igrejas, tem igrejas que já estão sendo lacradas. Um evento aqui em Santa Catarina muito conhecido, Gideões Missionários. O prefeito da cidade já estabeleceu um decreto. Não vai haver Gideões agora, acho que, se eu não me engano, mês de abril. Foi mudado para setembro. Entre outros eventos, casas de show não tem. Por quê? Porque a coisa é séria. A coisa é séria. Né? A coisa é séria. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Você que está comigo ao vivo, deixa seu like. Eu tenho uma palavra de Deus sobre essa situação. Eu tenho, vou ler um artigo aqui sobre essa situação. Algo muito sério, tá bom? Isso aqui não é um fake news que eu estou fazendo, isso aqui é algo muito sério. Deixe seu like, você que está comigo, e seja ricamente abençoado, tá? Eu estava lendo um artigo na gospelprime.com.br. Os cristãos não podem entrar em pânico acerca do coronavírus, mas preste atenção. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o coronavírus como uma pandemia e a previsão é que a coisa pode piorar e piorar. Governos estão fechando as fronteiras, restringindo voos, declarando estado de emergência e impondo restrições para tentar impedir o avanço da doença, sem falar no prejuízo financeiro e enorme que isso vem causando. A pessoa não vai trabalhar, então tudo para. Ou seja, o empregado para de trabalhar, o patrão também, automaticamente, ele para de faturar. Então, ou seja, a engrenagem, ela trava, ela para. Então, todo mundo acaba sofrendo por causa dessa paralisação. Então, você vê, a pessoa não trabalha, ou seja, a pessoa não pode sair daqui a pouco mais de casa para comprar comida, se depender de alguns casos, né, se isso aí se vir numa proporção maior, porque é muito sério. Muito sério. Tá? Muito sério mesmo. Então, a guerra é silenciosa. E eu vou te mostrar na Bíblia daqui a pouco acerca dessa guerra. No entanto, um dos ensinamentos mais importantes que o cristão jamais deve esquecer
que nada foge do controle de Deus. Então, tem muita gente querendo orar, muita gente querendo fazer jejum. Tudo bem, eu não preciso fazer jejum por causa de coronavírus. Eu já faço jejum antes de coronavírus aparecer, antes de H1N1, antes da gripe do frango, antes de qualquer problema, ou seja, antes de guerras e rumores de guerras e terremotos, o verdadeiro cristão, ele já tem uma vida de oração, ele já tem uma vida de jejum, mas esses sinais é para acordar quem está dormindo. Tá? Esses sinais, aqui na descrição desse vídeo tem todos os links do nosso site, o link do nosso Facebook, do nosso Instagram, quem quiser acompanhar o nosso trabalho. Tá? Então, a coisa é muito séria. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, a grande massa dos evangélicos, que hoje em dia virou moda ser evangélico, eu vejo aí famosos se tornando evangélicos, entre aspas, né? Entre aspas. Porque evangélico é fácil se tornar, entendeu? É só você ir na igreja no domingo, certo? Cantar alguns louvores, ouvir uma palavra lá e ir para casa. Hoje em dia isso é ser evangélico. Agora, ser cristão é totalmente diferente, porque a palavra cristão significa parecido com Cristo. Deus, quando falar assim, ó, pode ir lá buscar minha igreja, ele vai vir buscar cristão, gente que tem cheiro de Jesus, gente que tem vida de oração, gente que tem vida no altar, tá entendendo? Então, assim, tem muita gente se equivocando, tem muita gente hoje em dia dormindo na fé, dentro da igreja, morto lá dentro. E agora é hora de despertar, tu que dormes. Ei, você que está cego espiritualmente, seja curado em nome de Jesus, enxergue, porque Jesus está voltando. Você que está surdo espiritualmente, volte a ouvir e obedecer a palavra de Deus, quebrante o teu coração e comece a fazer a vontade de Deus, porque Jesus está voltando. Eu não me preocupo. Nada, irmão, nada, 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 nada. Repito, eu, particularmente, as pessoas que congregam na nossa igreja, o pessoal do nosso ministério, nós não entramos em pânico. Nós não entramos em pânico. Nós não vamos começar a jejuar agora por causa do coronavírus. Nós vamos começar a orar agora, porque a gente já faz isso. O verdadeiro cristão já faz isso. Ele não precisa se levantar, ele não precisa chamar a igreja. Já estamos de pé faz tempo. Você vê que antes de começar essa questão do coronavírus, eu cheguei no domingo para a apóstola Gesiane, minha esposa, e disse assim, ó, nós vamos abrir um jejum de 3 dias. 3 dias de jejum. Jejum forte, de 3 dias. Aí essa semana eu vi muitos pastores e líderes falando, vamos orar, vamos para a igreja para orar. Não, 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 a gente já está orando faz tempo. A gente já está orando já faz tempo. Por quê? Porque a gente faz isso porque nós amamos a Deus. Está entendendo? Nós nos sacrificamos para Deus. Agora, a coisa é muito séria. Jesus está voltando. Né? E Mateus capítulo 24, pegue a sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Você quer saber a verdade sobre o coronavírus? Sobre outras epidemias que estão por vir? Calculo que o anticristo já está na Terra, meu irmão. Eu já creio que o anticristo já está na Terra. Posso estar equivocado ainda, né? Mas eu creio que ele já está articulando questões para dominar o mundo. Porque você pode ver que não foi não foi caças, não foi aviões soltando bombas que fizeram as pessoas parar, o mundo parar como está parando. Você pode observar que não foi um decreto da união dos presidentes dos países e dos reinos, não. Foi um vírus. Um vírus. Está parando todo mundo. E a coisa é séria. E a coisa é séria. Jesus está voltando. Mateus 24. Só quem tem Bíblia, pega aí. Mateus 24. Preste atenção. Compartilhe essa live. Seu Facebook, seu WhatsApp, seu status, seus grupos. Mateus 24. Diz assim, ó, versículo... Mateus 24, versículo 1. Ei, quando Jesus ia saindo do templo, ou seja, Jesus estava no templo, Mateus 24, a Bíblia diz que ele sai do templo. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, o mapa da estrutura do templo. Olha só.
Jesus, porém, disse para eles, para os discípulos, vocês não estão vendo tudo isso aqui? O templo enorme, bonito, grande, adornado. Tem igrejas no Brasil que são a coisa mais linda do mundo. Igrejas católicas, sinagoga judaica, você vai ver judeus, você vai ver igrejas evangélicas adornadas com mármore, com ouro, e uma série de coisas. Coisa mais linda. Jesus estava no templo em Jerusalém, e quando ele sai, os discípulos, a Bíblia diz, mostraram a estrutura do templo, a estrutura, a parte estrutural, tijolo, a parte que encanta os olhos. Que encanta os olhos. Versículo 2, Jesus, porém, disse para os discípulos, vocês não estão vendo tudo isso aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos. Em particular, depois que ele publicamente fala sobre o posicionamento dele referente à estrutura do templo, os discípulos de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, perguntam para Jesus assim, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse, Jesus ele começa a falar e explicar agora nesses versículos acerca dos sinais do fim do mundo. Eu estou falando sobre o fim do mundo. Ah, pastor, mas eu já ouvi tanto falar. Pois é, você já ouviu falar tanto. Mas a palavra de Deus já está se cumprindo. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, ele começa a explicar, que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo assim, eu sou o ungido, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que está acontecendo hoje em dia, e eu vou ter que abrir um parênteses aqui, vou ter que falar para você uma coisa. As igrejas estão cheias de pessoas que se intitulam ungidas de Deus. Eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no final das contas você vai ver, não é nada. Pastor, como é que eu sei quando alguém é ou não é? Você tem que ver a vida da pessoa e se ela está firmada nos princípios da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Tem muita gente aí que diz ser uma coisa que não é. Aí como é que você vai saber avaliar? Tem que estudar a Bíblia, tem que ler Bíblia, tem que se aperfeiçoar. Até aqui na descrição do vídeo, você pode estudar a Bíblia com a gente, nós temos o site do Ministério, onde você vai ter todo o apoio ali para estar estudando a Bíblia Sagrada no menu Estudos. Agora, vamos cá entre nós acerca desse tema? Cá entre nós acerca desse tema? Jesus aí diz que muitos virão em meu nome, ou seja, virão em nome de Jesus, dizendo assim, eu sou ungido, tá? Porque a palavra Cristo significa ungido. Muita gente acha que isso que está dizendo, muitos virão dizendo que sou eu, Jesus. Não, muitos virão em meu nome, ou seja, virão em nome de Jesus, Mateus 24, versículo 5, dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. Então, tem muita gente que se diz que é ungida, muita gente que se diz que é ungido, que na verdade é pedra de tropeço, é obra de engano. Tá entendendo? Engana o povo, entendeu? Ludibria o povo com falsas curas, falsos milagres, falsas profecias. Hoje virou uma palhaçada em rede social, YouTube, o Facebook, lives de revelação. Isso já virou uma palhaçada, isso já saiu dos limites. Isso aí, Deus, ele já está por aqui, isso aqui acabou, isso já é o cúmulo do cúmulo. A pessoa, ela se torna evangélica para ficar atrás de guru evangélico. Antigamente, ela ia na mesa branca para se consultar, ela ia pedir um passe para o pai de santo. Antigamente, ela ia lá no tarô, na cartomante. Antigamente, ela ia lá no terreiro para pedir para o Exu lá o que ela tinha que fazer. Hoje, não. Hoje, ela é evangélica. Hoje, ela pede para os gurus da revelação. Eu acredito em revelação, acredito em profecia, sou pentecostal. Mas tem coisa que extrapola. A pentecostalização irrefletida, imatura e sem limites é o que acontece hoje. Eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito na manifestação do poder de Deus, eu acredito em cura, eu acredito em milagre. Aí tem gente que gosta de fazer textinho,
né, os filósofos evangélicos. Aí eu vi uma página no Facebook que o cara colocou assim, ó, engraçado, os profetas do Antigo Testamento. Eu li isso na rede social, você acredita? Os profetas do Antigo Testamento, os profetas da Bíblia repreendiam as pragas. Os de hoje cancelam os cultos. Primeiro, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na Bíblia. Você está equivocado. Você que escreveu esse texto na rede social. E o pior é que tem um monte de crente que curte, bate palma, um monte de crente que compartilha. Gente que vai atrás de uma série de asneiras, de besteira que tem por aí em nome de Jesus. Entendeu? Totalmente antibíblico explicar. Um texto totalmente fora de contexto. Para tu ver o grau que chega os evangélicos dessa nação brasileira. A coisa está feia. A coisa está feia. Fora do Brasil, muitos pastores estão saindo daqui do Brasil, indo para fora do Brasil, não é com o intuito de ensinar as pessoas a palavra de Deus. Não é com o intuito de mostrar a verdade, bater em cima do pecado, mostrar para a pessoa que ela tem que mudar, que ela tem que ter vida de oração, que ela tem que ter vida de jejum, que ela tem que ter uma vida na palavra. É só por causa de dinheiro, meu irmão. É só por causa de bens. Tá entendendo? É só para o ministério dele se promover. A intenção desses lobos não é a sua salvação. A intenção desses lobos é só a sua oferta. É o que está acontecendo hoje no Brasil. E muitos pastores saem daqui para ir para fora do Brasil para enganar o povo com falsas revelações. Se metendo na vida da pessoa, dizendo assim, ó, Deus manda você casar com ele. Não, Deus manda você separar. Não, Deus manda você fazer isso. Deus manda fazer... Não, irmão, para. Chega. Chega. Me perguntaram aqui, muito obrigado pela sua pergunta. Você acredita em predestinação? Acredito. O resultado das minhas escolhas estão predestinados. Ou seja, se eu vivo a palavra de Deus, está predestinado uma vida eterna. Agora, se eu não vivo a palavra de Deus, está predestinado uma vida de condenação no inferno. Eu acredito em predestinação, não da forma que muitos dizem aí, mas a predestinação é bíblico, sim. O resultado é predestinado. Se eu obedeço, eu estou predestinado a ir para o céu. Se eu desobedeço, eu estou predestinado. Porque hoje tem uma guerra entre calvinistas, arminianos, né? Agora tem os pré-tribulacionistas, os que acreditam que a igreja não passará por tribulação. Eu acredito que a igreja passará por tribulação. Eu acredito que a igreja vai passar por meio de guerras, como já está passando. Se não é uma guerra de epidemia, o coronavírus, eu não sei o que é. Tá? Eu não sei o que é, mas é. A princípio, não só esse, mas vários problemas que estão por vir aí na frente. Agora, me perdoa. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos voltar à moda antiga, vamos voltar a orar, parar de ficar pedindo oração. Vamos todos nós unirmos em oração. Vamos parar de ficar só pedindo para Deus e vamos começar a agradecer a Ele. O problema é que virou, sabe o quê? As pessoas fazem as coisas para Deus por interesse. Aí eu dizimo para Deus proteger minha vida financeira. Claro que Ele protege. Não, eu oferto para Deus me prosperar. Tudo bem, Ele faz. Ele faz. Agora, se a tua intenção é só isso, você se relaciona com Deus só por prazer. É igual a prostituta. A prostituta, ela não se relaciona com ninguém, a não ser para ter... Ou seja, automaticamente, as pessoas que partem para esse lado só se relacionam com garota de programa, com prostituta, por prazer, não por amor. E hoje muita gente quer se aproximar de Deus, a igreja de hoje, evangélica, ela se relaciona com Deus só para ter prazer, carro, casa, dinheiro. É muito bom isso. Estou dizendo que é errado, é bíblico. Você pode comer o melhor da terra. O problema é que as coisas estão roubando as pessoas da presença de Deus. As pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais jejuar, as pessoas não querem mais fazer vigília. Eu participo de vigílias, irmão. Eu já fui em eventos de grande proporção, pregadores renomados, que na hora da palavra, pregadores que pregam a verdade, o povo se levanta, 80% de um pavilhão se levantar e sair do evento. Enquanto tem louvor e conversa fiada, todo mundo está ali batendo foto, gravando vídeo. A hora que chega a palavra, 80% dos que estão no evento se levantam e saem para fora, para ir no banheiro, para ir comer na cantina. Eu vi, ninguém me falou. Esse é o nível dos crentes de hoje em dia. Estão dormindo na fé. Parasitas que estão dentro das igrejas. Que agora vão querer jejuar por causa do coronavírus.
Agora vamos querer voltar a ler a Bíblia, que não, entendeu? Agora vamos querer vir atrás, agora vamos querer vir para a igreja, mas agora não tem mais igreja, por quê? Porque vai ser fechadas as portas, não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Geração guti-guti. Quero um milagre, papai vai me dar. Acha que Deus é só esfregar a lâmpada, ele sai de dentro e vai ter que me dar. E se não der, bota Deus na parede, né? Porque hoje a moda é essa. Deus vai ter que cumprir, vai cumprir se ele quiser. Aí tem gente, vamos orar para que o coronavírus saia ou seja, saia, não venha pegar em nós. Tá, e quem disse que essa é a vontade de Deus, meu irmão? As pessoas já estão acostumadas a orar para que Deus faça a vontade delas. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que é a vontade de Deus que tem que ser manifestada. E não a nossa. Você vê. Eu tô vendo muitas pessoas estavam desviadas, querendo voltar para a igreja, querendo voltar a orar, querendo voltar a se consertar com Deus, ler a Bíblia de novo, jejuar, se arrepender dos pecados, mudar o comportamento, sair da prostituição, sair da mentira, sair da vida enganosa, sair da vontade da carne e entrar no mundo do espírito, através de muita oração, através de muito jejum, expulsando os demônios, vivendo uma vida com Deus. As coisas de Deus é coisa séria. As coisas de Deus é coisa séria. É algo sério, tá? E a Bíblia Sagrada diz em Mateus 24, ela fala assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, Jesus fala. Acautelai-vos, ou seja, fica esperto, né? Fica cauteloso, cuidadoso. Porque muitos virão em meu nome, vírgula, muitos virão em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus, dizendo, eu sou ungido. A palavra Cristo é ungido. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Eu, particularmente falando como pastor, eu já orei por pessoas que estavam à beira da morte e ressuscitaram. Já orei por gente que tinha tumor na cabeça. Eu falei, nossa, Deus me usou. E eu não trago esse mérito para mim, porque eu sou um coitado, irmão. Tá? Eu sou o menor do menor. Tá? Eu sou o menor do menor. Sou servo de vocês. Eu não tenho, entendeu, esse ar de petulância, de Superman, uau, super pastor. Não. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, pela Bíblia, pela verdade. A Bíblia diz que muitos vão dizer assim, eu sou ungido. Enganarão a muitos. Muitos. Agora, particularmente falando, eu já orei por muitas pessoas que foram curadas. E eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Eu sirvo um Deus que ele tem a vontade dele, ele faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz. Porque quando as coisas não são a mando de Deus, elas são através da permissão. Ou Deus permite, ou Deus não permite. Ou Deus manda, entendeu? Então existe a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus direcional, aquela que ele manda fazer, manda acontecer, manda vir a existir, manda fazer, o haja de Deus, tá? O querer de Deus. Então eu sirvo a Deus, por exemplo, vou contar uma coisa aqui. Eu já tive problema de saúde que Jesus curou. Rapaz, eu tinha uma rinite crônica. Rapaz, eu tive uma rinite crônica. O gato estava no outro lado da rua. O gato estava no outro lado da rua. Lá no outro lado da rua, o gatinho estava. Eu já estava espirrando. Tá? Se alguém varresse a casa ou o ambiente que eu tivesse tudo de vidro e a pessoa lá no outro lado, eu já estava espirrando. Eu tinha uma rinite crônica no inverno. Ou se eu batesse o nariz, qualquer coisa que batesse assim, já começava, estragava o meu dia, eu já começava a ter ataque de rinite, era terrível. Eu recebi uma oração, tá? Fui numa igreja, eu era criança na época, eu lembro, mas eu era bem, já me entendia. Fui na igreja, recebi uma oração, fui curado, nunca mais tive rinite, para a glória de Deus. Mas eu já passei problemas também de saúde, tá? Que eu orei e pedi para Deus sarar, e não sarou, eu tive que ir até do médico. Para mim, ele continua sendo Deus, meu irmão. O problema é que hoje em dia tem muita gente mimada na fé. Entendeu? Tem muito crente mimado na fé. Aí Deus tem que fazer, aí Deus é Deus. Ele vai fazer se ele quer, irmão. A Bíblia diz que a vontade dele é a minha. E se eu quero servir a ele, eu tenho que servir a ele para fazer a vontade dele e não a minha vontade.
Porque se ele fizer, tem até um louvor que eu acho muito bonito. Tem tanto louvor lixo por aí, que só enaltece o ego da pessoa. Mas tem um louvor que é muito bonito, que diz, se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus também, ponto, acabou. Eu sirvo a Deus, tá entendendo? Então, Jesus disse que muitos viriam em nome dele, dizendo que eram ungidos. Eu sou ungido de Jesus. Né? Enganariam a muitos. É aquela coisa. Você vai numa igreja hoje, 70 louvor, 20 minutos de palavra, e a palavra que é pregada, 16 minutos é só falando de dízimo e oferta. E o restante é uma palavrinha ali, tapa buraco e tchau, cada um para sua casa. Isso é o evangelho raso do século XXI que a gente vive. Esse é o evangelho prostituído que a gente vive hoje em dia, o evangelho raso. Agora, Jesus ele diz assim, ó, que muitos viriam em nome dele, diziam que seriam ungidos, enganariam a muitos. O versículo 6, Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei. Porque é mister que isso tudo aconteça. Sabe, tem guerra. Parte do mundo que estão debaixo de guerra. Tá? Epidemia e fome. Pra você ter uma ideia, a fome mata mais de 9 mil pessoas por dia. Aqui no Brasil, tem lugares que pessoas ainda morrem de fome, em pleno século XXI. Existem casos no Brasil onde há escravidão ainda. Tu tem noção que ainda há escravidão no Brasil? Pois é. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Agora você vê no versículo 7, preste atenção. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Agora você vai ver, tá? Vai se levantar nação contra nação, vai se levantar reino contra reino, pastor. E qual é a munição? Qual é a munição para esse levante entre as nações? Qual é a munição que haverá para esse levante entre as nações, entre os reinos da terra? A primeira munição, fome. O primeiro ataque vai ser na barriga, vai ser ou seja, na parte de alimento. Primeira guerra, fome. O que pode fazer uma pessoa a ponto de ela não conseguir nem sair de casa para ir comprar comida? Porque não vai ter mercado, porque não vai ter pessoas trabalhando nesse mercado. Pastor, como isso? É fome. Sem comida ninguém vive. E a guerra silenciosa, que é a guerra através de epidemiológica, essa guerra ela detona. Ela vem em silêncio, ela atravessa paredes, ela atravessa fronteiras, cidades, bairros, ruas, casas. Fome, primeira munição entre a guerra de reinos contra reino e nação contra nação. Outra, pestes. Aqui se encontra o coronavírus, aqui se encontra o H1N1, aqui se encontra a febre amarela, que matou tanta gente, a gripe espanhola, que matou tanta gente, lembra? Aqui se encontra epidemias de toda a parte do mundo. Aqui se encontra pestes, guerra. Esse tipo de guerra vai atacar a questão do alimento e a questão de doenças. Doenças, peste. Agora vamos para a natureza. E terremotos em vários lugares. Terremoto. Deslocamento de placa tectônica. Aí daqui a pouco já vem, consequentemente, os vulcões que vão dizimar cidades. Já acontece isso. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre. Dia após dia. Mas o versículo 8 é o que mais nos deixa assustados. Porque todas essas coisas, reino contra reino, gente vindo primeiro, pessoas vindo em nome de Jesus,
dizendo assim, eu sou ungido de Jesus, enganando a muitos. Isso aí é um princípio. Segundo, nós observamos que a gente vai ouvir de longe guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Se levantando nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome nessa guerra, de nação contra nação, reino contra reino. Vai haver peste, vai haver terremotos, manifestação da natureza. Mas todas essas coisas é o princípio, é o começo. É o princípio das dores. Versículo 9. Vão entregar vocês para ser desatormentados, matar-vosão. Aí eu te pergunto, está preparado? Está preparado? Está preparado? Para morrer em nome de Jesus? Porque o verdadeiro crente, irmão, ele não está nem aí. Ele vive aqui na terra, ele tem tudo bem. Mas o verdadeiro cristão, que tem uma mente fitada na palavra de Deus, a vida dele, o querer dele é estar com Deus. Porque aqui, meu irmão, cedo ou tarde a gente vai morrer. Mas é estar com Deus. Antigamente, você lembra? Você lembra que no primeiro século, a igreja, a igreja dava a própria vida. As pessoas elas eram mortas por pregar acerca de Jesus. Né? Pessoas eram mortas, queimadas vivas, jogadas para os leões, famintos no Coliseu, em Roma. Pessoas eram queimadas. Nero foi um imperador. A qual queimava os cristãos, tacava fogo neles vivos. Pessoas que davam a vida pelo evangelho. Hoje, mal e mal os cristãos, entre aspas, os evangélicos, melhor dizendo, e hoje em dia conseguem viver, quanto mais dar a vida. Eu sempre digo que se a palavra de Deus dependesse de nós para ser o que é, se nós tivéssemos a responsabilidade e o encargo que os nossos avós, tataravós, antigamente que levavam pedrada por falar do amor de Jesus, que eram perseguidos, eram chamados os crentes, né? O povo do livro preto, porque a Bíblia era preta, eu usava aqui debaixo, entendeu? Eram escandalizados, eram massacrados. Tá entendendo? Pessoas eram perseguidas por causa do amor de Jesus. Hoje nós estamos aqui porque muita gente morreu, levou pedrada, pessoas foram mortas. De Jesus em diante, muita gente morreu para que o evangelho chegasse até nós. Agora, eu pergunto, se nós tivéssemos a responsabilidade, se nós estivéssemos lá, no lugar deles, nós teríamos capacidade de morrer pelo evangelho? Porque hoje eu vejo pessoas que não conseguem viver o evangelho. E não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Não é por falta de qualquer outra coisa, é por falta de colocar a sua vida de verdade no centro da vontade de Deus. Hoje as pessoas querem só receber, mas ninguém quer dar a sua vida em sacrifício a Deus. As pessoas chegam diante de uma igreja ou diante de um pastor, elas querem pedir, elas querem reivindicar. E tem muito pastor que é falso profeta por aí também, muito falso líder, que também são sem vergonhas. E eu sempre digo, para cada falso crente existe um falso pastor. Quando alguém na minha igreja diz assim, eu vou lá para aquela igreja mudar para lá, eu digo, vai com Deus. Vai com Deus. O pastor não vai falar nada? Não, pode ir. Porque para cada falso crente existe um falso profeta disponível. Para cada pessoa que não quer viver a palavra de Deus, para cada pessoa que não quer viver a pureza e a verdade da palavra de Deus, vai ter alguém sem vergonha, safado, enganador, ludibriador. É pior que mágico. Tem líder hoje, pregador, aí no Brasil, que é pior do que mágico. É o verdadeiro Mr. M, a verdadeira obra de engano, ilusionista. E tem gente que gosta de ser ilusionado. Se for no circo, irmão, eu prefiro ir no circo, do que em certas igrejas no Brasil. Aí eu vou falar. Eu prefiro ir no circo do que em certas igrejas no Brasil. Eu prefiro ouvir, se for preciso, o patati patatá, entendeu? Do que assistir algumas pregações que tem por aí de pastores, renomados até algum deles.
Tá entendendo? Porque a coisa tá demais. Aí as pessoas acham que para Deus pode ser de qualquer jeito. Não, para Deus tá bom, vamos fazer. E a casa cai. Tá? A casa cai. A coisa é muito séria. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer. Deus não aceita qualquer mensagem. Deus não aceita qualquer louvor, irmão. Deus é amor, pastor. Deus é amor. Deus é paz. Deus nos ama, nos ama. Mas não é qualquer coisa que ele aceita, meu querido. A Bíblia diz que Deus ele estabelece ou tu é quente ou tu é frio. Porque se tu ficar no meio, for morno, ele te vomita da boca dele. A gente vive uma geração que a sua grande maioria, não são todos, porque ainda tem os remanescentes, tem pessoas que se salvam, tem pessoas que são santas, tem gente que ora todo dia, tem gente que jejua durante a semana, tem gente que lê a Bíblia todo dia. Irmão, crente que não lê a Bíblia todo dia é doente. Crente que não ora todo dia é doente. Crente que não jejua pelo menos uma vez, duas vezes, três vezes na semana é doente. É anêmico espiritual. Está fora da sintonia, está fora do propósito, não tem vida com Deus. Ou seja, não tem a vida de Deus dentro de si. Apenas existe por aí. Mas só vive quem tem a vida de Deus dentro de si, que leva uma vida nos caminhos do Senhor. E Jesus está voltando, meu. Não há mais tempo de brincadeira. Não há mais tempo de brincar. Não é todo lugar que fala Jesus está aqui, ali tem um ungido homem de Deus. Não. Tu é pastor, vamos ver tuas características, se elas são bíblicas, se elas têm base bíblica. Tua igreja nova, que benção. Aqui no bairro é uma igreja nova. Vamos ver se essa igreja ela tem características, ela tem base bíblica. Profeta, revela. Vamos ver se as profecias desse camarada, elas têm base bíblica. Porque hoje em dia é profecia de chave de carro, chave de casa, profecia disso, profecia daquilo, pararanana. Pastor, você não acredita em profecia? Eu acredito. Eu sou um profeta de Deus. Eu entrego revelação, entrego profecia, mas quando Deus manda, não essa palhaçada que está acontecendo aí fora hoje em dia. O camarada não congrega em igreja nenhuma, não vai em igreja nenhuma. Aí ele pega uma live, ele pega um celular ou uma câmera lá, aí ele começa, ele enche a mão de azeite e põe. Aí ele fica ali. Compartilha que eu vou revelar a tua vida. Compartilha que eu vou revelar a tua vida. Tem um monte de gente que vai atrás disso. Gente que não lê a Bíblia, gente que não congrega em igreja nenhuma, gente que não jejua, gente que não ora, gente que está fora da palavra de Deus, assim como esses profetas. Falsos profetas. Obras de engano. Pessoas que irão pagar um alto preço por causa dessas mentiradas. Aí tu vai investigar a vida de um cara desse que só vive de revelação. Ele faz uma live no Facebook, no YouTube, só para revelar a vida dos outros. Aí tu vai atrás da vida do camarada, a vida do cidadão é toda desregrada. Saiu rebelado da igreja, não congrega igreja nenhuma, fica só em casa. Não lê Bíblia, porque tu não vê nessas lives de revelação. Eu não vejo pregação de Bíblia. Eu não vejo pregação da palavra. Eu não vejo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, virou uma epidemia. Pior que coronavírus. Revelações, profecias e revelações em rede social. Pode ver que é tudo. Por quê? Por quê? E o povo gosta por quê? Porque o povo sente saudade do Pai de Santo, mas como sabe que lá é demônio, a pessoa acha que daí esses que estão fazendo de qualquer jeito, as pessoas intitulam que essas pessoas são de Deus. E não são. Porque me perdoa, se você não congrega em igreja nenhuma, não abra tua boca para vir. Não abra tua boca para vir querer entregar a profecia para mim. Se tu não tem vida de oração, não vem querer entregar revelação para mim que tua casa cai na hora. Não vem querer dizer que eis que Deus falou, porque Deus não está falando nada. Você está inventando, é mentira. É mentira. Porque Deus vai desfazer uma obra de macumba agora. É agora que Deus vai fazer. Deus vai. Desfaz. Eu oro, Jesus desfaz. Aí eu te pergunto, vai ler Bíblia depois? Não. Vai voltar para o Big Brother Brasil? Vai voltar lá para assistir novela? Vai voltar a pôr a vida no altar de Deus? Não. Vai querer levar uma vida leviana. Uma vida de bebedice, uma vida de prostituição, uma vida totalmente longe da vontade de Deus. Mas o profeta orou, eu vou ter que ir lá atrás do profeta de novo. Aí o profeta ora, o demônio vai embora, mas depois ele volta de novo. Por quê? Porque não abandona o pecado. Você quer que o diabo saia da tua vida de uma vez por todas?
Você quer parar de ser escravo do diabo? Pare de fazer as suas vontades. Comece a fazer as vontades de Deus. Ora, jejua. A caça de demônios vai sair da sua vida. O problema é que a igreja evangélica brasileira e as que estão fora do Brasil, porque muito pastor saiu daqui e foi para fora do Brasil, para outros países abrir igreja, não com o intuito de ganhar alma, com o intuito de levar uma vida boa. Porque tu não vem nem pregar a Bíblia, porque se pregasse Bíblia, mas nem a verdade prega. Vai para a palavra. Leia a Bíblia todo dia. Existe um jeito certo de ler a Bíblia. Eu estou investindo forte. Até aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos o site ali do Ministério Refúgio. Se você clicar no ladinho do link site, você vai lá para o nosso site. Tem o menu Estudos. Lá no menu Estudos, você pode estudar a Bíblia com a gente. Lá está tudo escrito lá. Ó. Quando você chegar no final da página, tem uma próxima etapa e você vai indo. A gente está estudando a Bíblia. Nunca se precisou tanto estudar a Bíblia como nesses dias atuais. A Bíblia precisa ser estudada, examinada. Quando você lê a Bíblia, medita na palavra, você se alimenta espiritualmente, se torna forte. Se torna uma pessoa forte na presença de Deus. Um homem forte, uma mulher forte na presença de Deus. Aí Jesus ele continua falando. Mateus 24, versículo de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão, serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, o nome de Jesus, pessoas que se reúnem em nome de Jesus, não pessoas que se reúnem para carnaval gospel, para balada gospel, para festa junina gospel, que é uma pouca da vergonha. Pegar modelo de coisas do mundo e trazer para dentro da igreja, cara. Não existe isso. Rapaz do céu, não existe. Não existe. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Vamos fazer o carnaval gospel. Não existe. Tem um pastor renomado aí, ele é pastor e psicólogo. Muita coisa boa. Um homem que, nossa, tem uma carreira. Carnaval gospel. Ah, você não sabe quantas almas você ganha para. Não existe isso, cara. Não existe. Você não pode ganhar uma alma para Jesus entretendo ela em algo que ela vivia. Daqui a pouco vão inventar cerveja gospel. Por quê? Porque vamos ganhar quem gosta de cerveja para essa pessoa vir para Jesus. Ela vem para Jesus, mas fica com a cerveja gospel, que é a cerveja sem álcool. Conheço pastor que tomava cerveja sem álcool. Eu conheci pastor de igreja que tomava cerveja sem álcool. Você tem noção disso? Você tem noção? Você tem noção? Então agora muita gente vai querer voltar para Jesus. E vai voltar, vai se consertar, vai voltar a orar, vai voltar a jejuar, vai voltar a ler Bíblia. Por quê? Porque a coisa está apertando. Porque quando a coisa aperta, né? Essa é a geração que a gente vive. E a Bíblia diz que serão entregues para ser desatormentados e matar-vos-ão. Todos serão odiados por causa do nome de Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos, Jesus fala, mas muitos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí tu me diz, pastor, me diga uma coisa. Como é que eu identifico um falso profeta? O falso profeta, ele fala só aquilo que tu quer ouvir. E pior, ele não fala no teu espírito e nem na tua alma. O falso profeta, ele fala na tua carne. Porque a tua carne, ela não é convertida. E o falso profeta, ele vai na carne. O falso profeta, ele diz assim, Deus vai te dar vitória, a vitória está chegando agora, e eis que Deus me fala, mas tu está em adultério. Nunca parou para pensar que Deus não abençoa adúltero? Deus não tem parte com adúlteros. Deus não pode abençoar uma mulher adúltera que trai o marido, ou um homem que trai a sua mulher. Deus não pode abençoar casalzinho de namoradinho, ela canta na igreja e ele toca lá no ministério de louvor da igreja, e eles têm uma vida sexual ativa antes do casamento. Aí vem profeta de fora, falso profeta, e fala na carne.
Ou seja, um carnal falando para outro, eis que a vitória vai estar com você, eis que eu estou levantando teu ministério. Como é que Deus vai levantar ministério de gente que está em fornicação? Alguém consegue me explicar isso? Como é que alguém vai conseguir levantar? Como é que alguém vai levantar um obreiro que tem uma vida desregrada, está ali em cima, só a carcaça, está virado num sepulcro, por fora é bonito, mas dentro está podre. É um fariseu. Fariseu carnal tutano. Como é que Deus vai fazer? Não vai, cara. Não existe. Não existe. Biblicamente não existe. Ah, mas... Não. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Esse falso amor, porque hoje tudo é amor. O cara vem para a igreja, senta no banco, começa a vir para a igreja. Aí é só amor. E abraço, e beijo. Ai, que igreja calorosa, que igreja amorosa, todo mundo me ama aqui. E aleluia. E ele fica lá, aí ele começa a frequentar os cultos, e levanta a mão, e canta, e mãozinha para lá, e mãozinha para cá. E no outro domingo ele está de novo, mas ele não abandona a cerveja, ele não abandona o olhar cobiçoso, ele não aprende que tem que jejuar nessas igrejas, ele não aprende que tem que ler Bíblia, ele não aprende que ele tem que ser diferente do mundo. Ele fica lá, todo domingo ele está convencido que está tudo certo, ele sente uma paz gostosa. Uma maravilha, realmente, quando a gente invoca Deus, ele vem. Mas daí é aquela coisa, e a conversão? E a conversão? Onde é que fica no meio de tudo isso? Onde é que fica? Tem conversão, cara. Tem conversão. Então, há profetas que profetizam para a carne. Profeta que profetiza na carne. Que alguém que está desempregado, qual é o desejo da pessoa que está desempregada? É arrumar uma porta de emprego. É arrumar uma porta de emprego. Ah, você quer uma porta de emprego? Você quer uma porta de emprego? E uma pergunta, você quer obedecer a palavra para essa porta se manter aberta? Tem pessoas que chegam assim, ora para Deus abrir uma porta de emprego. As pessoas chegam para o pastor e dizem assim, ora para Deus abrir uma porta de emprego. Ora para Deus prosperar minha empresa. Ora para Deus me curar desse mal. Ora para Deus me sarar. Tá, daí eu pergunto, vamos voltar. Você quer que Deus abra uma porta de emprego? Quero. Tá, eu te pergunto, você vai obedecer a Deus? Pela palavra? Ou tu só quer a porta de emprego aberta? Porque daqui a pouco ela fecha de novo, aí tu vai voltar de novo. Então, até tu aprender a ser maduro na fé, várias portas vão se abrir e vão fechar, vão se abrir e vão se fechar. Vão fechar até o dia que você decidir obedecer. O dia que tu decidir obedecer, ela vai ficar aberta. Eu quero que a minha empresa bombe de novo. Tá, e você está investindo no reino de Deus? Você está ajudando a obra de Deus? Você está ajudando o teu pastor? Você está ajudando a obra? Você tem essa disponibilidade? Não, porque... Esse é o problema. Você quer que Deus faça, mas você não quer ajudar. Você quer que Deus faça as coisas, mas você não quer mover uma palha para promover a pregação do evangelho. Tá entendendo? Esse é o nível de pessoas. Eu quero que Deus me cura. Tá, Deus te cura. E depois que Deus te curar, o que tu pretende fazer? Vai começar a frequentar culto? Vai começar a orar, ler Bíblia, jejuar, parar de fazer as vontades da tua carne? Mas é o diabo. Não, não tem diabo, irmão. O diabo ele só vem se você vive uma vida na carne. Se você não ora, não jejua, não lê Bíblia, não vai para a igreja, não dizima, não oferta, não honra o teu líder, não está debaixo de uma cobertura espiritual, não está debaixo de uma direção pastoral, você vai ter muitos demônios na tua vida mesmo. Só que enquanto você pegar a tua responsabilidade de culpar os demônios, está na hora de você esquecer o diabo um pouco e você pegar a responsabilidade que você tem. Deus te deu uma responsabilidade. Você tem que ter uma conduta. Você tem que ter uma conduta. Você tem que ter uma vida de postura e posicionamento. Caso contrário, meu irmão, vai ser mais um crente pengo, crente morno, que Deus vomita. Mais um crente evangélico espalhado nesse Brasil aí, que está naquela vida desgraçada. A vida é um inferno. E vai para a igreja para fazer bater aquele ponto, né? Bater ponto lá na igreja. A biometria, para lá ver os irmãos, ouvir os louvor, e ainda comentar a vida do pastor e falar que o pregador que foi convidado não estava bom, a mensagem. Provavelmente ele pregou sobre pecado e você não gostou. Então, o evangelho de Jesus, irmão, é diferente do que você vê aí fora. Né? O evangelho bíblico. Surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E só é enganado quem é desprovido da palavra. Quem está desprovido de conhecimento bíblico, de base bíblica, ele é enganado. Enganado. Você só pode ser roubado. Você só pode ser enganado
Você só pode, ou se você estiver descuidado, mas a pessoa que ela está com uma vida na palavra, ela é bem cuidada. Ela é protegida. Aí a Bíblia diz, e por se multiplicar, agora tu vai ver uma parte aqui, esse versículo 12 aqui é violento. Mateus 24, versículo 12. Preste atenção, pega a sua Bíblia. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado cometido. Iniquidade é o pecado cometido. Iniquidade é o pecado cometido repetidamente. Vou repetir. Iniquidade é o pecado cometido repetidamente. A pessoa não se arrepende daquele pecado, ela fica ali, ó. Ela fica. O iníquo. Pessoa iníqua. O pecado que já está dentro dela. O pecado já dominou a mente e cauterizou o próprio corpo dela. Então ela está lhe servindo, ela está no lamaçal. Esse é o iníquo. E por se multiplicar o pecado repetitivo, o amor de muitos esfriará. Muitos. Dentro da igreja, o amor de muitos já esfriou. Que só vão de corpo presente religiosamente. A maioria dos cristãos, hoje em dia, você sabia que 80% das pessoas não leem a Bíblia no Brasil? Ou melhor, no mundo, os cristãos? 80% não tem o hábito de meditar na palavra diariamente. Você tem noção disso? Isso é preocupante, meu irmão. É preocupante. É preocupante. Aí diz assim, por se multiplicar o pecado repetitivo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra amor é importância. As pessoas não vão mais se importar umas com as outras. É o que está acontecendo. Mas existe aqueles, no versículo 13, existe aqueles que vão perseverar até o fim. Quem perseverar, ou seja, quem vencer tudo isso, você vai ver coisa errada? Deixa, ora. Não deixa nada atrapalhar teu altar com Deus. Não deixa nada atrapalhar o teu altar com Deus. Não deixa nada atrapalhar a tua vida com Deus. Vai para uma vida da palavra, vai para uma vida no altar de Deus. Aí diz assim, ó, mas aquele que perseverar, mas aquele que lutar, mas aquele que persistir, aquele que vencer, tu vai ver muita coisa errada. Muita gente fraca, muita gente carnal vai ser usada por demônios para tentar parar você. Muita gente que não quer nada com Deus, que é rebelde, porque o rebelde vai pagar preço. O rebelde, ele serve para quê? Ele serve para não viver a vontade de Deus, ele atrapalha ainda quem está vivendo. Esse é o papel do rebelde. Né? O rebelde, ele paga preço. E ele incomoda quem está querendo uma vida com Deus. Mas aquele que perseverar, você vai ver coisa errada, vai fingir que não viu, vai só orar, você vai ser perseguido. Isso é cristianismo, irmão. Para servir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí muitos perguntam, quando virá o fim, pastor? Existe um momento, enquanto toda essa dor, esse sofrimento vai acabar? Existe. Versículo 14 fala, e este evangelho, que evangelho? O evangelho mentiroso, o evangelho dos homens da terra, o evangelho, a pregação aqui está falando do conteúdo, versículo 14 está falando do tipo de conteúdo que é pregado. O versículo 14 está falando do tipo de conteúdo que é pregado. E este evangelho do reino, ou seja, a pregação do reino, a pregação das coisas concernentes ao céu, e não as coisas concernentes à terra. Porque quando você busca o reino, é óbvio que as coisas da terra Deus vai suprir para você. O problema é que as pessoas estão buscando os benefícios do reino, e não o reino em si. As pessoas, elas querem saber do que o reino pode propor para elas, aqui na terra. Mas muitas não estão preocupadas com o rei deste reino, que é Jesus. E aí mora o grande perigo da coisa. E este evangelho do reino, não é o evangelho da Assembleia, não é o evangelho do Edir Macedo, não é o evangelho do Silas Malafaia, não é o evangelho do R.R. Soares, não é o evangelho do Valdomiro Santiago, não é o evangelho denominacional de igreja nenhuma, da Assembleia de Deus do Brás, não, da Congregação Cristã do Brasil, da Deus e Amor do falecido Davi Miranda, não.
Não é o evangelho denominacional, não é o evangelho dos evangélicos, não é o evangelho dos teólogos apenas, é o evangelho do reino. A Bíblia prega, Jesus prega, os discípulos pregam um conteúdo chamado o evangelho do reino. É uma matéria, é uma instrução do reino. Tá? Porque a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso não é vem o meu carro, vem a minha casa, vem o meu casamento restaurado, vem a libertação da minha vida, vem a mudança do meu caráter, vem a mortificação da minha carne, venha, não. Vem o teu reino, porque tudo que tu precisa está no reino. Aí diz assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a oração fala. Então é a vontade de Deus, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, não é o meu querer, é o querer de Jesus, é o querer do meu rei. Amém? Quando este evangelho do reino, que eu falei para vocês agora, ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes da face da terra, aí então virá o fim. O fim vai vir depois que o evangelho todos ouvirem acerca do Senhor Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, quando as pessoas entenderem que ninguém vai a Deus, ninguém consegue se salvar se não for através de Jesus, as pessoas, quando todos entenderem que precisa obedecer os ensinamentos de Jesus para fazer a vontade de Deus, tem que obedecer à vontade do Filho para ter acesso ao Pai. Caso contrário, meu irmão, não tem. Não tem. Eu tenho que conhecer o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus nos amou de uma tal forma, a Bíblia diz, que ele deu o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Agora eu preciso estudar os ensinamentos desse Jesus. Eu preciso pôr em prática os ensinos de Jesus de Nazaré. Eu preciso ter uma mudança radical. Eu preciso parar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu preciso sacrificar minha carne. Eu preciso amortecer no jejum. Eu preciso amortecer na oração. Eu preciso amortecer minhas vontades para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Amém? Sobre o coronavírus, essa é a verdade. Jesus está voltando. Essa epidemia aí, esse vírus maligno aí, matou pessoas, está matando. E vai matar. Então, Deus está no controle de tudo. Até o que acontece de ruim. É permissão. Quando não é amando, é a permissão de Deus. Tá? Então, vamos orar, vamos jejuar. Tá bom? Vamos buscar a presença de Deus. Vamos se apegar com Deus. Nós estamos numa campanha essa semana. A campanha dessa semana é expulsando a casta. Porque Jesus disse que existe espécie de demônios. Existe casta de demônios. Que só sai através do jejum e da oração. E talvez você diga, pastor, como é que é essa campanha? Perdão, esse propósito. Esse propósito, a gente jejuou segunda, nós vamos jejuar quarta-feira e vamos jejuar sexta-feira também, das 7 até as 6 da tarde. Perdão, a gente já está abrindo à meia-noite, né? Da meia-noite até às 6 da tarde. Você pode fazer das 7 até às 6 da tarde, se quiser, não tem problema. Segunda, quarta e sexta essa semana. Segunda a gente já jejuou. E também orando. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 3 da manhã. A gente está nesse propósito. Tá bom? Eu gostaria de participar com vocês desse propósito. Eu gostaria de me tornar um membro do Ministério Mulheres de Fé. Gostaria de me tornar um membro do Ministério Refúgio, do Homens de Fé. Como é que eu faço, pastor? Eu estou deixando agora lá no chat e aqui embaixo também o WhatsApp e o link do WhatsApp. Você vai enviar a palavra direção. Você que deseja participar, se tornar membro desse trabalho, você quer se tornar membro e participar desse propósito, você vai enviar a palavra direção. Enviando a palavra direção, você enviando a palavra direção e obedecendo essa direção, você será adicionado após obedecer a direção, você será abençoado sendo adicionado dentro do grupo. Se você é mulher, no grupo Mulheres de Fé, se você é homem, no grupo Homens de Fé. Tá bom? Esta é a palavra que Deus tocou o meu coração para falar com vocês. Precisava falar acerca dessa questão do coronavírus. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, deixe o seu joia, deixe o seu like, em nome de Jesus, seja ricamente abençoado. Quem deixar o joia, que Deus abençoe ricamente. Tá bom?
No Rio de Janeiro não tem. Não tem. A apóstola Gesiane Brito, minha esposa e eu, nós vamos fazer um trabalho nos hotéis. Nós vamos alugar um hotel. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro a gente vai alugar um hotel. Nós vamos fazer uma divulgação aí de 30 dias, 60 dias, antes da data. E vocês vão poder se inscrever para participar. E nós vamos começar a ministrar para pessoas que desejam serem tocadas em todas as áreas da vida, principalmente a espiritual, porque tudo está focado na tua vida espiritual. Nós vamos ensinar você a orar, nós vamos ensinar você a ler Bíblia, nós vamos ensinar você a jejuar, nós vamos ensinar você a caminhar com Jesus, nós vamos ensinar você sobre a restauração de casamento, nós vamos tratar com temas sobre libertação, como se ver livre de demônios, nós vamos tratar de temas sobre a vida financeira, prosperidade bíblica e a prosperidade mentirosa, falsos e verdadeiros profetas, o que a Bíblia fala de forma pura, tu vai ver na Bíblia, você vai entender pela palavra. Então, a gente vai realizar um trabalho desse em São Paulo, a gente vai realizar um trabalho desse, onde vai ter as inscrições abertas no Rio de Janeiro, nós vamos realizar um trabalho desse em toda a parte do Brasil, tá? No Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná, Curitiba, tá? Nós vamos fazer uma divulgação aí de 60 dias antes do evento, você vai poder se programar, vai poder pagar a inscrição, por quê? Porque nós temos os gastos, nós vamos alugar um local, né? Nós temos os gastos, você já vai poder preparar a tua passagem para ir até o local onde vai ser feito esse trabalho, né? Vai ser uma bênção de Deus, muitas pessoas serão alcançadas através desses encontros, que nós vamos começar a fazer em breve, depois que passar tudo isso, nós queremos, e se Deus permitir, porque tudo é a questão de Deus querer, tá? É a vontade de Deus que se estabelece, não a nossa. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero participar do propósito da semana, eu já estou enviando ali o WhatsApp, você vai enviar a palavra direção. Aqui embaixo, tem links. Você que não se inscreveu no meu canal, eu tenho um canal lá no YouTube, eu vou deixar o link do canal do YouTube, aqui no bate-papo e também na descrição desse vídeo. É o meu canal, canal do Ministério Refúgio, tá? Aqui é o canal do Ministério Mulheres de Fé da Apóstolo. Eu tenho o meu canal, o canal do Ministério Refúgio. Você pode clicar, se inscrever no canal, selecionar o sininho. Tem lá estudos da Palavra de Deus. Eu queria tanto que alguém me explicasse o capítulo 1 do livro de Gênesis inteiro. Queria tanto que alguém me explicasse o capítulo 2 do livro de Gênesis, cada versículo. Então, nós estamos realizando os cultos, fazendo comentários do capítulo 3, por exemplo, capítulo 3 do livro de Gênesis, se você for lá no canal do meu canal do YouTube, Ministério Refúgio, vai ter o que lá? Gênesis capítulo 3, ou capítulo 4, vai ter a explicação, versículo por versículo, dos cultos que nós realizamos, a gente prega dessa forma, pegamos um capítulo e vamos ensinando versículos por versículos da palavra de Deus, e ali nós vamos ensinando, tirando do tesouro, que é a palavra de Deus, muitas coisas preciosas para o nosso enriquecimento espiritual. Tá bom? Vou ficando por aqui, Deus abençoe sua vida, espero que esta palavra falou ao seu coração. Fique firme na sua fé, persevere, porque Deus vai te dar vitória. Fique na paz do Senhor, beijo na alma de vocês.